Está começando mais um Ciclabs Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha querida, meu querido, estamos de volta. Sejam todos e todas muito bem-vindos e chegou mais um Ciclabs Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital, que é quem nos ajuda, quem impulsiona cada ação aqui nossa, pensando em inovação, em empreendedorismo, em criar essa cultura e ajudar a multiplicar cada vez mais aqui o número de startups do nosso ecossistema. E hoje nós estamos aqui com uma convidada mega especial, que é a Flávia Arbache. Eu vou deixar aqui já ela vai se apresentar para vocês aqui, né? Ela vai poder contar um pouquinho mais aqui, né, Flávia? Mas assim, eu já vou passar para ti a batata quente aí, Flávia. Quem que é a Flávia que está aqui falando hoje conosco? Vini, obrigada por me receber. Adoro estar aqui na Ciclabs, adoro estar aqui na SIC. A energia, a vibração, né? Os assuntos são sempre muito... que nos fazem crescer, né? Nos impulsionam. A Flávia, ela é maringaense, ela é mãe de 2 filhos, ela é esposa, casada há 20 anos. Eu sou uma pessoa intensa, que gosto de mudança, gosto de estar fazendo, realizando, não gosto de paradeira. Sou inquieta por natureza. Já morei em várias cidades aqui no Brasil e amo empreender, amo trabalhar, amo realizar. Sou uma fazedora, gosto de fazer, de realizar. Sou sanguínea. O que mais, gente? E tô a mil esse ano com projetos novos e projetos que estavam muito dentro do meu coração, assim, com muita intensidade e que vieram à tona agora para fazer realmente isso se tornar um negócio e não mais apenas um projeto, mas um negócio. Flávia, veja só que você traz aí um pouco essa retrospectiva, um pouco esse olhar aí do teu até chegar aqui, né? E hoje eu sei que a Flávia aí tem vários empreendimentos, né? Tem aí, é sócia de algumas empresas aí. E eu queria que você comentasse um pouquinho aí quais são hoje as empresas, os segmentos e o que vocês estão fazendo aí na ponta, de fato, assim, como que vocês estão ajudando a transformar essa vida desses empreendedores no nosso dia a dia aí, que é principalmente na região de Cascavel, enfim, né? Como vai encaminhando aí, né? Sim. Bom, Cascavel é uma grata surpresa. Eu tô aqui há 2 anos e 8 meses. 2 anos e 9 meses, para ser mais exata, Vini. Eu morei 9 anos, né? Minha família, nós moramos 9 anos em Foz do Iguaçu, 4 anos no Mato Grosso do Sul, enfim, fomos mudando. E há 2 anos atrás, nós decidimos nos mudar para Cascavel por conta do empreendimento da Marx. Então, a Marx é a primeira franquia de gestão de marcas e patentes do Brasil. E a sede dela é em Foz do Iguaçu, perdão. E aí eu fui fazer um movimento de expansão, né? Então eu fui contratada para ser diretora de expansão e levar a Marx de Cascavel para Paraná e para o Brasil. E foi uma empreitada muito linda, muito bacana. Primeiro porque foi onde eu conheci a inovação. Até então, Vinícius, para mim, assim, era um ETzinho. Era Era muito uma coisa de longe. outro planeta, Outro sim, planeta. Eu estava sempre acostumada, eu sempre gostei muito de vender, algo que eu amo e eu já quero deixar o primeiro insight aqui. Gente, venda é bênção, pelo amor de Deus, não fique com medo de vender. Venda é o que move o mundo e a gente precisa ou comprar ou vender. Então, primeira mulher, tire esse negócio de medo de vender da sua cabeça. Então, comecei nessa questão da expansão da Marx e vender as franquias fora do raio ali de Foz do Iguaçu. Foi onde eu conheci a inovação, caí de paraquedas em alguns parques tecnológicos aqui do Paraná e eu não entendia absolutamente nada, parecia que vocês falam assim outra língua. Precisa de um dicionário, né? Precisa sim, precisa de fato. De fato, um dicionário para a gente conseguir entender. E não o significado explícito da palavra, mas o significado implícito. O que isso realmente significa no dia a dia de um negócio? E eu entendi que inovação não é montar um aplicativo no meu celular, não é ter um robô que vai revolucionar a saúde e tal. Não, é inovação de uma forma muito simples, tá? Aqui no meu dia a dia empreendedor, é fazer as coisas de uma forma diferente e que traga mais resultado para minha empresa no final do dia. Que gere inovação, transformação para o meu cliente, para o meu colaborador, para mim, para todo esse ecossistema.
E depois dessa jornada de vender as franquias, nós abrimos 14 franquias no primeiro ano. Eu cheguei em Cascavel para vender uma franquia aqui, mas eu me apaixonei pela cidade. Falei, a cidade é incrível, é linda, é pulsante. E isso da franquia da empresa Da Marx, de registro de marcas e patentes. Então foram 14 franquias que vocês venderam em um ano. Isso. Basicamente só Paraná ou... Não, teve BH, vendemos Rio de Janeiro, São Paulo. Que bacana. Sim, Santa Catarina, Balneário Camboriú. Tem uma boa capilaridade, então, né? Sim, foi bem legal. E isso a gente tá falando em 2022. 2022, ali, saindo pandemia, a gente entrando aí no processo de franquia para um setor de registro de marcas e patentes, que né? É serviço, ok, né, Vini? Tá. É serviço. Mas o que é muito interessante desse modelo de negócio? É um modelo que você pode agregar a um negócio já existente. Então, isso trazia também uma dinâmica muito interessante para os novos franqueados. Inclusive, tem oportunidade, gente. Quem quiser se tornar franqueado Marx, ainda existem muitas oportunidades aí no Brasil. E quando eu cheguei em Cascavel, me apaixonei pela cidade. Falei, olha, quero ser uma franqueada, né? Quero empreender nesse segmento, quero abrir a franquia. E aí, negociei lá em casa. Então, é muito importante também nós, né, mulheres empreendedoras, entender que ninguém é obrigado a comprar o nosso sonho, Vini. Eu não posso chegar lá em casa e falar, olha, eu decidi que a gente vai. Não. Você precisa negociar dentro de casa também. Da mesma forma que a gente negocia com os nossos fornecedores, colaboradores, clientes, muitas vezes é preciso negociar também dentro de casa, com o marido, com os filhos, e vender o nosso sonho. Eu vendi um sonho para eles, né? Vendi Cascavel, vendi o que poderia mudar no nosso futuro, e como isso ia me fazer feliz também. Isso é um ponto importante. Isso vai te fazer feliz? Isso vai te trazer um benefício? E como que foi essa negociação interna aí? Porque o teu esposo é empreendedor também, não? Meu esposo ele é auditor fiscal da Receita Estadual. Tá, então um cara que, sim, que tá acostumado, ele é um servidor público, né? Numa outra pegada. Sim. Ele foi... Como que foi esse processo aí para lidar? Porque, de fato, é uma escolha, né? E é uma decisão, e tem que ser uma decisão em conjunto, porque o empreendedor, ele vai, em algum momento, se ausentar de algumas atividades da família. Como que foi esse processo aí também, Flávio? Eu sei que você também tem filhos aí dentro desse processo. Como que foi isso internamente? Assim, como que foi esse dia a dia aí? Muito bom você me perguntar isso, Vini, porque eu acho que isso pode contribuir com você aí que está nos ouvindo, que vai ouvir esse podcast logo mais. Quando a gente vai empreender, a gente coloca muita coisa em risco. Primeira coisa que você vai colocar em risco é o teu dinheiro. Você vai tirar dinheiro de um local para implementar um negócio e ver se aquilo vai dar certo. Mas você também vai colocar em risco a tua saúde, porque você vai ter que trabalhar pra caramba, você vai trabalhar muito mais do que você trabalhava em qualquer outro ambiente. Você vai colocar a sua família, porque você vai precisar se ausentar muito. Então, eu fiz acordos. Primeiro eu falei para eles, olha, existe um projeto, quero abrir a minha franquia em Cascavel. Vamos ter que mudar de cidade, mudar de escola, mudar de amigo. Então nessa época você não estava morando em Cascavel ainda? Não, a família toda em Foz, a gente tinha um outro empreendimento lá, enfim. Foi uma transformação bastante intensa para nós. Filhos saindo do ensino fundamental para ir para o ensino médio, adolescência. Então foi um processo um pouco mais desafiador por conta de toda essa realidade que nós estávamos imersos. Mas o que eu quero contribuir aqui com as mulheres que estão me ouvindo? Primeiro, você vendeu o teu sonho. Olha, a gente vai melhorar aqui, a gente tem possibilidade de crescer ali. Quais vão ser as recompensas por botar esse esforço? E o segundo é fazer acordo, Vini. Então, eu realmente, no meu primeiro ano, eu dei minha alma para abrir um negócio que ninguém me conhecia. Eu não tinha ninguém aqui que pudesse abrir portas. E a gente não pode também, mesmo que você tenha uma pessoa que possa te ajudar, ela não vai fazer um negócio por você. Locus de controle, né? Tava falando isso com o pessoal aqui hoje de tarde. Hoje de manhã. É locus de controle. Cara, não adianta você falar, eu vou depender do outro. Não, cara, o que você vai fazer? É você, né? Não dá pra depender, não dá pra esperar do outro, né? Não dá. Dentro do empreendimento, você vai ter o teu colaborador, teu fornecedor, tal, mas ninguém vai fazer por você. É você fazendo pelo teu negócio. E aí, os acordos. Esse ano eu vou trabalhar muito. Não vai ter final de semana com a mãe, não vai ter feriado. Eu vou tentar um dia ou outro ali, né, na agenda, estar mais presente. Mas vai ser um ano de dedicação muito intensa.
Mesmo fazendo esse acordo, teve dias ruins? Teve muito, né? Você não para em casa, a gente tá com saudade e tal. Mas é necessário. Só que, assim, é muito importante que a gente, mulher, empreendedora, mãe, esposa, é muito pesado, Vini. Não é fácil, né? Eu acho que... E não é fácil para o homem também, não estou dizendo que para o homem é fácil, de jeito nenhum. Cada um tem o seu desafio, o seu peso para carregar, a sua responsabilidade. Mas a mulher tem um peso, muitas vezes, dentro de casa, que é maior, um peso, assim, uma responsabilidade. Isso não que seja um peso ruim, tá, mulherada? Eu amo cuidar da minha casa, amo cuidar da minha família, eu tenho prazer nisso. Mas você tem que se desdobrar. E aí é importante ter os acordos e entender que é o preço a pagar. Passou o primeiro ano, vencemos, veio o segundo. Quais são os desafios do segundo ano de empreendimento? Então, você vai fazendo por blocos, não tenta fazer tudo de uma vez que a gente não dá conta mesmo, assim. Boa, boa. E se você fosse trazer aqui, Flávia, uma sugestão para as mulheres que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo aqui no nosso podcast, né? Qual seria, assim, o principal diferencial que você diria que uma mulher precisa ter, ou precisa desenvolver, precisa negociar, precisa colocar isso em pauta para conseguir ter sucesso, tanto quanto esposa, como companheira, também como empreendedora, porque é um equilíbrio, né? E a gente falava aqui um pouquinho antes aqui que temos vários casos aí que a gente pode falar, e você com muito mais propriedade, mas de repente de algumas mulheres que acabaram escolhendo e polarizando, eu vou ser só esposa ou só mãe, enfim, e não vou estar ali no papel como não só empreendedora, mas sim executiva, enfim. Teve algumas que olharam só como executiva e tá tudo beleza, né? São escolhas, né? Mas como que você diria que tem como fazer um equilíbrio? É possível equilíbrio entre essas duas, não quero usar o termo personagens, mas assim, polos, nesses dois papéis, esses dois polos, né? Esses dois polos, é possível olhar esses dois polos conectados em equilíbrio ou não? Ou hora a gente vai ter que estar em desequilíbrio? Como que é isso? É uma questão profunda. A gente tem pouquinho tempo, então eu vou falar duas coisas que eu, Flávia, acredito. Primeiro, a vida é muito curta. É muito. Eu sei que às vezes você tem 18, 20, 25 anos, fala assim, meu Deus, tem muito tempo pela frente. Você vai piscar, você vai estar com 40 anos. Você vai piscar de novo, você vai ter 50. A vida é muito rápida. E a gente tem uma janela de tempo onde a gente faz principalmente a mulher, por conta da maternidade, fertilidade e tal, tem uma janela de tempo muito curta para tomar algumas decisões. Quero ser mãe, não quero. E tem outras janelas também que são curtas, relativas à produtividade. A gente tem um pico de produtividade na vida. Isso, não é só nem só mulher, não, qualquer... homem e mulher, né? Você tem um ciclo. Então, para mim, o primeiro ponto é esse, a vida é muito curta, pense com sabedoria, com cuidado. Olhe boas vidas vividas. Por isso que eu falo, ler é muito importante. Ler boas histórias de vida de pessoas que fizeram escolhas boas e ruins, porque você também aprende. Pô, esse cara aqui não fez uma escolha boa, então vou pensar em não seguir o mesmo trajeto. E o segundo é que eu queria que você imaginasse o seguinte, Vini, a gente tem vários pratinhos que eu tô equilibrando. É bem isso, assim, pra mim, a minha cena de vida, tá? A minha visão. Você tem o teu pratinho da saúde, você tem o teu pratinho do amor, tu tem o pratinho do autocuidado, tu tem o pratinho do empreendedorismo, da educação. A gente tá sempre aprendendo, a gente não pode parar de aprender nunca. Tem um monte de pratinhos. A gente não vai conseguir manter todos em alta performance o tempo todo, é impossível. Não dá. Tem um pratinho da espiritualidade, cuidar da nossa alma, do nosso interior. Mas eu penso que eu tenho sempre uma prioridade, tá? E eu gosto de pensar que não existe prioridade no plural, prioridades. Prioridade é o que é primeiro. Então, o que é o fundamento que se aquilo tá legal, todo o resto vai bem para você, ok? Então, primeira coisa que tem que ter muita clareza. Uma mulher, para ter performance na vida, ela tem que ter clareza. Ela tem que saber, de fato, o que ela quer. Saber qual que é o que faz ela levantar todos os dias, né? Exatamente. Até trazendo um pouco o Ikigai, né? Um pouco nessa lógica. Isso, então, entender muito bem o que você quer para sua vida. E tem uma dinâmica que eu faço em alguns treinamentos que eu dou, e que eu acho que, assim, é um ouro isso, assim.
Eu já participei de muito treinamento, muito curso. Eu amo estar imersa, né? Tempos de reflexão onde você se desenvolve, cursos técnicos, enfim. E muitas vezes os treinadores ou, né, os palestrantes, eles falam o seguinte: se você pudesse voltar lá nos teus 18 anos, Vini, o que você falaria pro piazinho lá de 18 anos? Eu ia falar assim, cara, você é um piazinho ainda, né? Eu sou um piazinho ainda. Eu passei dos 18 anos agora, faz pouco tempo aqui, né? Meses. Não, meses também não é tanto, Exagerei, sim. né? Mas isso é uma coisa que a gente sempre se questiona, né? O que a gente falaria, né? Qual seria a dica que a gente daria, né? Isso é uma boa questão, é uma boa questão. Mas aí. eu tenho uma melhor para você, bem melhor. Se hoje você pudesse fazer um salto pro teu futuro e encontrar o Vini de 80 anos, aonde e como você gostaria de ver esse Vini? Essa é uma outra pergunta que vai fazer refletir, né? Vai assim, você vai lá profundo, né? Entende? Você quer um Vini que tem que andar com andador, que precisa de ajuda das pessoas para se alimentar, que não tem saúde, sabe? Que não viu teus filhos crescer, que não... Eu, por exemplo, eu quero a minha visão, né? E eu sei que a vida, ela não é exatamente como a gente sonha, deseja. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Essa é a bobagem que falaram para nós, que colocaram na nossa cabeça. A vida, ela é complexa. Né? Ela é uma teia complexa, mas a gente precisa ter uma visão de futuro clara. Então, com 80 anos, eu quero estar saudável, eu quero poder cuidar de mim mesma, quero estar com meu marido do meu lado, quero ver os meus filhos, meus netos, quero sentar à mesa com todos eles, quero ter um negócio que eu me orgulhe, que eu tenha deixado um legado, que eu possa ter passado por muitas pessoas e desenvolvido muita gente. Então, olhar para o teu futuro e falar: essa é a Flávia do futuro que eu quero construir. E aí, o que eu estou fazendo cada dia para construir essa Flávia lá da frente? Então, mulher, não dá para equilibrar tudo, tá? Horas a performance dos negócios vai estar lá em cima, você tá bombando, ganhando dinheiro, fazendo o teu negócio ser incrível. E aí, de repente, aqui tá meio capengandinho ali. Acordo, amor, tem um projeto e eu vou precisar ficar 4, 5 meses mais ausente de casa. Né? Agora no trabalho, olha, eu vou, tá legal, tal, deleguei, formei boas pessoas, formei bons líderes dentro da minha empresa, para que eu possa ir na minha academia, para que eu possa... Claro. A gente precisa viver bem também, Vini. Não dá pra... Por mais que você ame o seu negócio seja tudo para você, a tua vida precisa também ser tudo para você. Porque aí é uma questão de equilíbrio, né? Assim, e aí tava conversando isso ontem com uma colega sobre os workaholic, né? Os viciados. Uhum. Os viciados em trabalhos, aí quando a gente vai falar dos viciados em trabalhos e tal, os workaholics, isso é um equilíbrio também, né? Que a gente precisa entender como que isso satisfaz também, né? Porque pode ser que esteja muito conectado, o teu trabalho muito conectado com o teu propósito, com a vida que você quer lá no futuro, né? Eu acho que isso é um desafio aí, né? E vem a calhar, porque assim, esse episódio vindo aqui em outubro, né? Outubro Rosa, o mês da mulher, a gente falando um pouco sobre esse papel do empreendedorismo e olhando muito esse empreendedorismo feminino aí, né? Flávia, mas eu queria puxar aqui com você aqui, que é um item que eu sei que você fez aí, um projeto que foi bem bacana aí, que é o projeto que você fez do primeiro reality show aí, feminino aí, né? Dentro do nosso município aqui, da nossa região, né? Trazendo um pouco aí. Eu queria que você contasse um pouco como foi e o que você tirou de aprendizado desse reality show aí, que você conseguiu perceber as pessoas ali, como que as empresas acontecem, o que tá acontecendo. E, se eu não me engano, era só mulher que podia participar, né? Não. Foi aberto pro público em geral, Vini. Ah, ok. Pro público... Era um reality show empreendedor mesmo, né? Okay. Os critérios eram, precisava ter no máximo 5 anos de existência do teu negócio e estar ou em Cascavel ou em Toledo. Ok. E aí, só que foi muito interessante porque, assim, nós tivemos 150 inscritos e aí 30 pessoas foram pré-selecionadas para passar por uma banca para nós escolhermos os 8 participantes, tá? Os 8 participantes do reality. Só que o que aconteceu? Dos 30, entraram 7 mulheres e 1 homem. E aí, essa primeira seleção, Vini, foi assim, vendas, comunicação, delegação. Então, assim, foi a nossa realidade empreendedora. Que legal. Então, as mulheres ficaram muito mais ali à vontade, né? À vontade. Peneirou, ficou 1 homem e 7 mulheres.
Eu vou ser brutalmente honesta, foi uma loucura. Foi uma loucura, assim, total da minha cabeça fazer isso. Porque é um projeto maravilhoso, eu amei ter feito. Mas, como às vezes a gente é muito executor, a gente quer, vamos, bora, 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 depois eu vejo. Você muitas vezes deixa o lado do planejamento. E o Claro, brasileiro claro, tem esse claro. perfil. É equilibrar os pratos, né? Às vezes você vai ser muito mais executor e hora você vai ser muito mais planejador, né? Planejadora. Então, o aprendizado que eu, Flávia, empreendedora, tirei é que a gente precisa ser empreendedor, sim, mas você tem que ter um grau de ser um empresário, ser um gestor, ter planilha, ter coeficientes, KPIs, entender do teu negócio. Porque você pode ter o melhor produto do mundo. Se você não souber vender, gerir, delegar, contratar, demitir, fluxo de... Você quebra. Você vai quebrar. Você pode faturar R$ 1 bilhão e gastar 1 bilhão e 100. Vai quebrar, não adianta. Então, nasceu, o empreender nasceu de uma inquietação. Por que as empresas têm um índice tão alto de fechamento de empresa? Por que quebra? Tem um beabá, tem um passo a passo, e é justamente esse. É não planejar. Que bacana. É que não bacana. estruturar. Que bacana. E isso é legal porque, assim, é o que as teorias vêm dizendo a todo momento. Você pode comprovar isso e de forma prática e com um reality show, vendo as pessoas ali, como que elas estavam se comportando no dia a dia do empreendimento, né? Inclusive, assim, a vencedora do reality foi a Regina Giron, a dona da Amora Macarrón, uma grande empreendedora. Inclusive, eu não sei se tinha uma loja, se ainda tem ali no shopping, né? Isso, ela abriu agora, ela tem uma loja de rua, e um café lindo, maravilhoso, uns macarrons perfeitos, impecáveis, e ela abriu também um quiosque no shopping. Então, ela já deu um passo de expansão de negócio dentro de... Ela tem um pouco mais de um ano, né, ali de negócio. Por que ela ganhou, Vini? É muito claro, muito claro. Cada um dos participantes tinha 2 mentores de negócio durante o reality, tá? Um dos mentores da Regina foi a professora, ela é PhD em contabilidade e finanças, a Delcy Grapeja, da UniOeste. Sim, conheço a Delcy. Simplesmente uma pessoa, uma profissional admirável. E o segundo mentor dela foi o Cassiano, que tem uma mentalidade empreendedora extremamente aguçada e afiada. Então, o que eles fizeram? Ela não entrou num negócio do nada. Ela já tinha uma base de planilhas, de conceitos. Ela tinha uma mente mais empresarial do que empreendedora. Entendi. Sabe? Então, ela já entrou com bases muito mais sólidas. Tanto que quando a gente iniciou o programa, o reality, ela estava inaugurando a loja dela. Mas ela já estava inaugurando com boas bases. Precificação, Vini. Ela tinha boas bases de precificação. O que a maioria dos empreendedores faz? Traz a farinha, o bolo, o milho aí, junta tudo e bota 100% em cima. É isso que eu ia falar. Você não olha o do concorrente, ele tá vendendo por 8, eu vou vender por 6 e deu, né? E deu. É a receita perfeita para quebrar. Perfeita. Quer quebrar, faz isso. Meu conselho aqui. E a Regina, não. E aí, o que a Delcy e o Cassiano fizeram? Sofisticaram, deram mais base para que ela tivesse mais conceitos, mais estrutura financeira, estrutura societária. Ela tem são 4 sócios no negócio. Familiar ainda. Quer outra coisa para quebrar? É ter um monte de parente dentro do teu negócio e não ter contrato. E não ter papéis bem definidos. Vai quebrar não só o CNPJ, vai quebrar a família também, vai virar um brigueiro. É isso mesmo. Porque sociedade já é uma coisa difícil, né? Por si só já é uma coisa difícil, né? Relacionamento. E relacionamento, dinheiro, né? E aí você colocou uma pitadinha de dinheiro, uma pitadinha de estresse, aí você colocou ainda uns boletos ainda, aí você colocou uma negativação do CNPJ, um bloqueio, aí acabou, né? Aí foi a pimentinha que precisava ali, né? Não. E aí ela venceu com mérito. Por isso, assim, por ter essa base. Então, se você vai iniciar um negócio, você está fazendo um negócio, procura ajuda. Olha, a gente tem aqui a SIC Labs, a gente tem a SIC. Eu acho que Cascavel tem um ambiente muito favorável para o desenvolvimento empresarial, Vini. Sim.
sabe? É muito propício, né? Tem muitas redes de apoio, né? Tem o próprio Sebrae que ajuda, tem todo esse processo. A UniOeste, as universidades em si, de modo geral, né? Para quem está nos acompanhando aqui, tudo isso aqui que a gente está falando é quem que é a SIC, né? Associação Comercial, aqui de Cascavel. Então, provavelmente você estiver acompanhando aí de algum outro município. Dentro do teu município, provavelmente existe a Associação Comercial, Industrial, Empresarial, né? Que você pode estar buscando todo esse apoio. Existe o Sistema S aí, Sebrae, Senai, enfim, todos esses apoios. Existe o ecossistema de inovação, onde a gente está dentro desse guarda-chuva do ecossistema local de inovação, né? Que é onde a gente vai falar sobre os ambientes de inovação e tudo mais. Isso é algo que é importante também a gente colocar para o pessoal aqui que estiver nos acompanhando, né? Flávia, assim, tá fantástico a nossa conversa. Daria pra gente ficar aqui mais algumas horas conversando, né? Puxando um pouquinho mais essa pauta aqui. Mas eu gostaria de pedir para você uma mensagem final aí. Se você pudesse, do outro lado aí, né? Para quem tá nos ouvindo aí do outro lado. Qual dica você diria para que essa mulher se fortaleça cada vez mais como uma mulher empreendedora, empoderada e de sucesso? Pensando, olhando gestão, olhando tudo isso aí, qual dica você daria para ela? Qual que seria o primeiro passo, um livro, alguma coisa nesse sentido? Legal. Eu acho o fundamental que eu digo para você, eu disse que não existe equilíbrio nos papéis. Horas, um tá mais alto, outro tá mais baixo. Mas o equilíbrio emocional é fundamental, porque a pressão é grande, né? As demandas são grandes e nós não temos controle sobre tudo. Então, hoje está tudo bem, está tudo lindo, maravilhoso. Amanhã, o carro quebrou, o filho está doente, a funcionária resolve sair no meio... Você está num processo de vendas e tal. Então, assim, são muitas variáveis. Pressão é honra. Nunca veja a pressão como uma coisa ruim. A pressão, ela é boa, só que a gente precisa ter uma força interna muito consolidada, muito poderosa, para poder suportar as pressões e crescer. Eu falo que já passei por algumas fases muito difíceis na minha vida, em vários frentes, né? Seja na frente familiar, na área da saúde, na área do empreendimento. Já quebrei, Vini. Você quebra, eu falo, se você investiu 100, quando você quebrar, você não vai dever 100. Vai dever 200, 300 mil, trabalhista, um monte de coisa, é um desgaste. Mas o meu conceito eu nunca posso sair apequenada de uma situação. Eu sempre preciso sair melhor do que eu entrei. Porque se eu sair ranzinza, amargurada, uma pessoa que quer ferir as pessoas, para que você está aqui? A gente tem que tirar o aprendizado, né? E esse é um pouco o conceito ali da nossa... Quando a gente sempre vai falar de startup, né? Existe uma diferença entre uma empresa inovadora, uma empresa tradicional e uma startup. Uma startup, ela tem que aprender muito rápido e gerar esses dados de aprendizado para falar, cara, o que de fato eu faço? Eu coloco isso para acontecer, não coloco isso para rodar, não coloco. E levar esses aprendizados, porque muitas vezes a gente vai passar por algumas dificuldades, né? Eu venho de uma família de empreendedores, meu pai faliu algumas vezes e se reergueu algumas outras, né? Então, isso é algo que, assim, eu vivenciei isso vendo isso acontecer diariamente dentro da família, né? Então, eu já vi meu pai ter carro de 300, 400 mil reais e já vi meu pai ter carro, sei lá, de 10 mil reais. E isso é interessante porque a gente vê, cara, como que é essa parte cíclica, né? E é bem o que você falou, assim, a gente saber como a gente sai dali com o aprendizado, né? Como que a gente transforma todo esse desafio em um aprendizado. Eu acho que essa é a grande sacada, assim, né? Quando eu diria, né? Que é como você pode olhar ali, e é o clichê, né? Fazer de um limão uma limonada, né? Mas, cara, e o que você faz da limonada? Quando acabou a limonada, o que você faz com o bagaço, né? Do limão? Sim. E aí, o que você faz com a casca do limão? O que você vai, né? Então, esse é o desafio. Porque fazer a limonada ainda tá fácil ainda, né? Você consegue acionar outros ativos ainda aí, né? Ativos. E o limão cumpriu. Por que o limão nasceu? Não é? Por que o limão, ele tem um propósito? Dar fruto, dar o limão, dar o suco, enfim. Então, o que você tem de bom para entregar para esse mundo? A gente não tá, eu não acredito que a gente tá aqui a passeio, Vini, que eu tô aqui para tomar margaritas no Caribe. Quero, maravilha, lógico, tudo tem seu lugar, mas enquanto a gente trabalha, a gente também se diverte. Exatamente. Não é? Enquanto eu tô na pressão, eu também tenho que rir um pouco, rir de mim mesma.
Isso faz bem para o ser humano, né? Rir da situação, ter leveza. Tem hora que a gente vai chorar, tem hora que a gente está tenso, tem hora que a coisa está pesada. Mas tem que ser interiormente o equilíbrio emocional para entrar com leveza, para andar com leveza. Você está lavando o banheiro em casa, ou você está levando uma empresa multinacional para ser campeão, líder de mercado da América Latina, faça o teu melhor, entregue com leveza e seja uma pessoa amável, gentil, bondosa. Eu acho que é para isso que a gente nasceu, para isso que a gente está aqui. E essa é a minha bandeira, Vini, é contribuir com mulheres, não para que elas equilibrem, mas para que elas consigam conciliar com amor, com sabedoria, com destreza, a família, negócios, seu interior. E não precisem aí morrer, infartar, usar a sua habilidade. Eu vejo que a mulher ela foi para um extremo de querer se masculinizar para ganhar espaço, ao invés de usar suas próprias habilidades e afeições e atributos para ganhar o seu espaço. Também é possível isso. Não, perfeito, perfeito. Flávia, fico muito agradecido de você estar aqui conosco hoje, trazendo muito conteúdo. Daria pra gente ficar aqui mais 1 hora falando sobre, né, o tema. Eu acho que isso enriquece muito e você sabe que eu tenho sempre um desafio de tentar trazer mais essa pauta, de falar sobre empreendedorismo feminino, falar sobre as mulheres, o papel das mulheres no negócio, porque a gente tem pouquíssimas mulheres aí empreendendo, assumindo as lideranças, né, de empresas, de startups, de negócios inovadores, e hoje cada vez mais aí existem possibilidades para esse caminho, né? Existem possibilidades para que as mulheres assumam esse papel e a gente precisa também ajudar, né? Hoje mesmo a gente estava participei de um ato na diretoria da SIC hoje, do pessoal do Congem, falando um pouquinho sobre como que é o Conselho de Segurança, né? Puxando a pauta agora do Conselho de Segurança da mulher, né? Que isso é uma das pautas aqui muito importante que a gente está trazendo também aqui, né? E foi presença marcada aí também, né? Muito interessante também. Flávia, muito obrigado por estar aqui conosco, né? Acho que isso, sim, trouxe um assunto enriquecedor aqui para nós aqui e quero deixar sempre essa bancada aqui aberta para a gente sentar em outros momentos e conversar e continuar aí, fazer podcasts aí, fazer aí algumas evoluções aí para a gente poder conseguir, com todo esse caminho, trazer mais conteúdo aqui para o pessoal. Obrigada, Vini. Obrigada, SIC Labs, por essa oportunidade e vamos sempre ajudar mulheres, contribuir para que elas possam crescer, enriquecer e melhorar, né, a nossa sociedade, a nossa vida. E é isso. Obrigada de coração. Muito obrigado. E chegamos ao fim de mais um episódio do SIC Labs Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi Credit Capital. Esse podcast foi apresentado por SIC Labs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.